Permita-me dizer-lhe algo que é ao mesmo tempo simples e incrivelmente importante. Quando você envelhece, a paz se torna uma espécie de ouro. Você não a persegue da mesma forma que persegue outras coisas quando é jovem. Não se trata mais dos carros, das casas, das promoções. Trata-se de paz. Trata-se de acordar de manhã e não ter uma tempestade pairando sobre sua cabeça. E uma das maneiras mais rápidas de perder essa paz é mantendo por perto pessoas que não conseguem parar de reclamar. Você conhece o tipo de que estou falando? O reclamador constante. A pessoa que sempre vê o que está errado, mas nunca o que está certo. Eles podem estar sentados em uma sala bonita, cercados de amor, com comida na mesa e um teto sobre a cabeça. Mas tudo o que falarão é sobre como a sopa está salgada demais, ou a televisão está alta demais. E outra, não é apenas de vez em quando. Todos nós temos nossos momentos. Não estou falando de alguém desabafando ou precisando de um ombro amigo. Estou falando daqueles que fizeram da negatividade um estilo de vida. A identidade deles está ligada à ideia de que tudo está quebrado, e eles são os únicos que veem isso. Essas pessoas vão drená-lo, não porque queiram, mas porque se treinarão para viver na miséria. Eles carregam uma nuvem escura sobre suas cabeças e, se você não for cuidadoso, eles lhe entregarão um guarda-chuva e pedirão que você fique na chuva com eles. Veja bem, quando você está mais velho, sua energia emocional não é ilimitada. Você não tem tempo para carregar o descontentamento constante de outra pessoa. Isso não significa que você deixe de ser compassivo, apenas significa que você deixa de estar disponível para a negatividade crônica. Eu já me sentei com homens e mulheres que me disseram: eu não sei por que me sinto tão cansado o tempo todo. E quando começamos a olhar para suas vidas, fica claro. Eles se cercaram de pessoas que nunca falam palavras de vida para eles. Em vez disso, cada conversa se transforma em uma sessão de queixas. Eles falam sobre como o mundo está indo para o inferno, como ninguém mais se importa, como tudo costumava ser melhor. É um disco que nunca para de girar, e depois de um tempo, essa trilha sonora entra em seus próprios pensamentos. Você começa a ver as coisas da mesma maneira, não porque seja verdade, mas porque é contagioso. É como manter uma torneira vazando ao fundo. No começo, é apenas uma gota, depois outra. Eventualmente, torna-se a única coisa que você consegue ouvir, mesmo nos momentos de silêncio. É isso que um reclamador constante faz ao seu espírito. Eles não apenas reclamam, eles o puxam para o barulho, e aqui está o ponto crucial. Eles não querem soluções. É assim que você sabe a diferença. Uma pessoa que quer crescer pode reclamar de algo, mas perguntará o que podemos fazer a respeito. Um reclamador crônico. Eles não estão procurando uma saída. Eles fizeram sua casa no problema. Agora, isso pode ser bom para eles. Talvez eles estejam contentes sentados nesse lugar, culpando tudo e todos pela forma como a vida acabou, mas você não precisa se sentar lá com eles. Em seus anos mais avançados, ce lugar à mesa est sua escolha. Escolha sabiamente, escolha pessoas que elevam as conversas, que falam com gratidão, que reconhecem os problemas, mas também honram as bênçãos. Escolha aqueles que veem a luz, mesmo que seja apenas um brilho. Evite o reclamador constante, não porque você é melhor do que eles, mas porque você trabalhou duro demais por sua paz para entregar. Lá de graça, você passou por muita coisa, sobreviveu a muitas tempestades, para viver seus capítulos finais. Com a nuvem de trovoada de outra pessoa estacionada sobre sua cabeça, você merece a luz do sol. Chega um ponto na vida em que você começa a ver as pessoas como elas realmente são, não apenas como fingem ser. Quando você é mais jovem, pode ignorar as coisas, dar desculpas para as pessoas, deixar as coisas passarem.
Mas à medida que envelhece, seus olhos se aguçam, você começa a reconhecer padrões, e um dos padrões mais claros e perigosos que você verá é o de alguém que só aparece quando precisa de algo. Estou falando dos aproveitadores. Agora, ouça, todo relacionamento tem dar e receber. Isso é natural. Isso é saudável. Você ajuda alguém a se mudar. Eles o ajudam mais tarde. Você oferece um ouvido. Eles retribuem a gentileza. Mas os aproveitadores operam de forma diferente. Eles não o veem como uma pessoa. Eles o veem como um recurso. Eles o medem pelo que você pode oferecer. Seu tempo, sua energia, seu dinheiro, sua atenção, tudo está em jogo na mente deles. E no minuto em que você para de dar, é aí que você descobre que o relacionamento nunca foi real. Eu vi isso acontecer muitas vezes, especialmente com pessoas de bom coração. Veja bem, o aproveitador geralmente não aparece com um sinal de alerta. Eles chegam.com, charme, lisonja e uma história triste. Eles sabem como tocar seu coração, eles sabem que você tem uma boa alma, então eles se apoiam nisso. E antes que você perceba, está fazendo por eles, ajudando-os, dando a eles e abrindo espaço em sua vida que eles nunca retribuem. Você pode dizer a si mesmo, bem, eles estão apenas passando por uma fase difícil e talvez estejam, mas o que você precisa observar é o padrão. Eles alguma vez retribuem, eles alguma vez o procuram sem pedir algo. Eles aparecem quando é você quem precisa, ou eles desaparecem quando não há nada para eles. Porque a verdade é que, em seus anos mais avançados, você não tem tempo para despejar em poços vazios. Sua energia importa, sua presença importa. Você não pode se dar ao luxo de continuar investindo em pessoas que nunca lhe dão um retorno, não financeiramente, não emocionalmente, não espiritualmente. Não estou falando de ser egoísta, estou falando de ser sábio. Há uma diferença. Algumas das pessoas mais generosas que já conheci também eram as mais exaustas, e não porque a vida as desgastou, mas porque as pessoas as desgastaram, pessoas que continuaram pegando e nunca olharam para trás para dizer obrigado, muito menos dar algo em troca. Você merece mais do que isso. Você viveu muita vida para estar cercado por aproveitadores, e aqui está a outra coisa sobre os aproveitadores. Eles geralmente não estão apenas drenando você, eles estão manipulando você. Eles sabem exatamente como pedir, sem pedir, eles dão dicas, eles o culpam, eles se fazem de inocentes. Eles dirão coisas como, você é o único com quem posso contar, ou não sei a quem mais recorrer. Parece nobre, certo, mas é apenas uma isca, porque assim que você os ajuda, eles desaparecem até a próxima vez que precisarem de uma mão. Eu vi pessoas perderem suas economias de aposentadoria tentando ajudar um aproveitador. Eu vi pessoas passarem seus anos dourados, preocupadas com o drama de outra pessoa, emaranhadas na bagunça de outra pessoa, tudo porque não conseguiam dizer não. Mas eu lhe digo uma coisa, dizer não é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer quando sua paz está em jogo. Você não está sendo cruel, está sendo cuidadoso, você está guardando o que importa. Você tem netos para rir, pores do sol para apreciar, momentos de silêncio para valorizar. Você tem tempo para refletir, para curar, para descansar. Esse tempo não precisa ser sequestrado por alguém que o vê como nada mais do que uma carteira ou um trampolim. Ame as pessoas em sua vida, mas não deixe que o amor o segue para o abuso. Seja gentil, mas não seja usado. Seja aberto, mas não seja ingênuo. Você conquistou, se descansou.
Você conquistou seu espaço, não o preencha com alguém que só bate a sua porta quando precisa de algo. Deixe sua porta estar aberta para aqueles que o valorizam por quem você é, não pelo que você pode dar. Você não deve acesso a ninguém que não apareça para você. Uma das armadilhas mais perigosas em que as pessoas caem à medida que envelhecem é se cercar de pessoas que estão presas no passado. Agora, não me entenda mal. Há beleza em lembrar. É bom refletir sobre de onde você veio, é poderoso compartilhar histórias, transmitir sabedoria, honrar sua jornada. Mas há uma diferença entre reflexão e estar congelado no tempo, e algumas pessoas, bem, elas não vivem no presente. Elas estão presas no que aconteceu há 20, 30, até 50 anos. E querem arrastá-lo de volta para lá com elas. Você conhece o tipo, toda conversa volta para velhos dramas, velhas feridas, velhas fofocas. Eles conseguem lembrar o que fulano disse no piquenique da igreja em 1987, como se tivesse acontecido ontem. Eles ainda falam sobre como a cunhada não os convidou para aquele casamento, ou como alguém roubou sua ideia no passado. E não importa onde a conversa comece, esportes, notícias, uma boa refeição, ela sempre acaba no mesmo lugar. Amargura é exaustivo e, se você não for cuidadoso, torna-se contagiante, porque quanto mais tempo você passa perto de alguém que está enraizado no ressentimento, mais difícil se torna crescer em alegria. Berra. Esse tipo de pessoa não apenas revisita o passado, ela o ensaia repetidamente, como um filme favorito. Eles nunca se cansam de assistir, mas não é um filme alegre, é um filme amargo, e toda vez que eles apertam o play, convidam você para se sentar e assistir com eles. Agora, por que isso importa mais quando você está mais velho? Porque esta é a estação da vida em que você deveria estar livre, livre dos fardos de velhos rancores, livre de energia desperdiçada em quem disse o quê ou quem fez o quê no passado. Você conquistou o seu direito à paz, você conquistou o seu direito de viver no agora, de absorver o que o hoje tem a oferecer, mas quando você mantém companhia próxima, com pessoas que estão obcecadas com as sombras de ontem, você perde a luz de hoje. E aqui está outra coisa que eu vi. Não são apenas os fofoqueiros que se apegam ao passado. São também aqueles que o idealizam. Eles falam como se não houvesse mais nada de bom no mundo, como se tudo de bom tivesse morrido décadas atrás. No meu tempo, eles dizem. Agora, claro, há coisas do passado que valem a pena honrar. Há valor na tradição, no legado e na lembrança. Mas quando as pessoas usam o passado como uma arma contra o presente, quando não conseguem reconhecer nada de bom no que está acontecendo agora, elas se tornam difíceis de conviver, porque aqui está a verdade: toda geração tem suas falhas e toda geração tem sua luz. O mundo muda, sim, mas nem tudo que é novo é ruim, e nem tudo que é velho era perfeito. Sabedoria é saber o que levar adiante e o que deixar para trás, mas as pessoas que estão presas não conseguem fazer essa escolha. Elas se apegam a tudo, até mesmo as coisas que as machucaram, até mesmo as coisas que deveriam ter deixado para trás há muito tempo. Eu já me sentei com pessoas que passaram seus últimos anos remoendo algo que aconteceu em seus 20 e poucos anos. Algo que deveria ter sido curado, perdoado ou simplesmente esquecido, mas em vez disso, ocupou espaço em seus corações por meio século, e você sabe o que isso faz. Isso rouba sua alegria, sua conexão, sua paz. Você não pode receber a beleza do agora se suas mãos estão cheias da amargura de ontem. É por isso que você tem que ser intencional sobre quem você deixa falar em sua vida. Não dê seus dias a pessoas que não conseguem ver além do que já foi. Não amarre seu espírito a pessoas que só sabem viver e rebobinar. Procure aqueles que falam sobre ideias,
não sobre drama, que vêem possibilidades, não apenas problemas, que vivem no presente e têm a coragem de abraçá-lo, porque nesse capítulo da vida, o passado é um professor, não um lar. Aprenda com ele. Honre-o, mas não viva nele. E pelo amor de Deus, não deixe que outra pessoa o arraste de volta para o que você já superou. Seu futuro ainda importa. Mesmo agora, algo acontece à medida que você envelhece. Algo que pega algumas pessoas de surpresa. Você começa a perceber que a paz não é apenas algo que você quer, é algo que você precisa. Você viveu anos suficientes, atravessou tempestades suficientes, suportou decepções suficientes para que agora, neste capítulo de sua vida, você só queira espaço para respirar. Mas há um certo tipo de pessoa que não abre espaço para essa paz. Em vez disso, eles vêm com suas opiniões afiadas e julgamentos altos, sempre prontos para lhe dizer o que você deveria ter feito, como deveria estar vivendo e onde errou. Você conhece o tipo sempre apontando dedos, nunca se olhando no espelho. É aquele que critica suas escolhas de saúde, seus hábitos, até mesmo sua fé. Você pode mencionar como começou a caminhar mais, e eles dirão: bem, isso não é exercício de verdade. Você fala sobre comer melhor, e eles reviram os olhos. Você compartilha algo que está gostando, um hobby, um programa de TV, um livro, e eles o descartam como se estivesse abaixo deles. Eles julgam não para ajudá-lo, mas para se elevarem. Não se trata de preocupação, trata-se de controle. E aqui está a questão: eles não percebem o dano que estão causando porque, em suas mentes, eles acham que estão certos. Eles acham que, e se devem corrigir, guiar, remodelar todos ao seu redor a sua própria imagem, mas quando você vive o suficiente, começa a entender que a vida não precisa de mais críticos, ela precisa de mais incentivadores. A vida não precisa de pessoas que o envergonhem para mudar, ela precisa de pessoas que o amem para crescer. Algumas dessas pessoas podem até ser da família. É isso que torna tudo mais difícil. Você quer manter a paz para não ficar sozinho. Você morde a língua. Mas por dentro, o julgamento constante deles o desgasta, faz você duvidar de si mesmo. Transforma seus momentos de alegria em momentos de dúvida. Essa é a perda real. Não a discussão que você não teve, mas a alegria que você não sentiu. Veja bem, quando você está mais velho, você conquistou o direito de viver sua vida à sua maneira, você pagou o preço da experiência, você travou batalhas que ninguém viu, você fez sacrifícios que ainda lhe custam algo. Então, se você quer ir para a cama cedo, dormir até tarde, viajar pelo mundo, ou apenas sentar em sua cadeira e ouvir a chuva, faça, ou não deixe o julgamento de outra pessoa fazer-lo encolher. Você já passou seu tempo se preocupando com o que os outros pensam. As pessoas que julgam suas escolhas geralmente não carregam seus fardos. Elas não estavam lá quando você tomou aquelas decisões, elas não sentiram a pressão, o desgosto, a incerteza. É fácil apontar o dedo das arquibancadas, mas a vida não é vivida das arquibancadas, é vivida no campo. E qualquer um que realmente esteve no jogo sabe que não se deve julgar os movimentos de outro jogador. É por isso que é tão importante estar cercado por pessoas que celebram seu crescimento, que apoiam suas escolhas e que sabem que só porque seu caminho parece diferente, não significa que está errado. Pessoas que o lembram de que nunca é tarde para aproveitar sua vida, que você tem permissão para descansar, que seu valor não está ligado à produtividade ou ao desempenho. E se alguém não pode fazer isso, se tudo o que sabem fazer é criticar e condenar, então tudo bem amar. Luz à distância, tudo bem proteger sua paz. Porque seus anos mais avançados devem ser marcados pela alegria
pela liberdade, pelo riso. Não por pisar em ovos ao redor de alguém que acha que sabe mais do que você. Você não está mais aqui para provar a si mesmo. Você já provou o suficiente. Você está aqui para viver e para viver bem. Você precisa desligar as vozes que só sabem destruir. Deixe-os julgar, deixe-os falar, mas não os deixe definir você. Você não precisa de permissão para viver sua vida. Você só precisa da coragem para viver. Lá em seus próprios termos, há um tipo de pessoa que não parece perigosa na superfície. Eles não gritam, eles não discutem, eles nem sempre criticam. Na verdade, eles podem parecer gentis, até mesmo carentes, mas eles o desgastarão do mesmo jeito, lentamente, silenciosamente. Eu os chamo de vampiros de energia. São as pessoas que não pegam seu dinheiro ou sua casa, mas pegarão sua força, sua alegria, seu tempo, sua calma. E quando você percebe, fica se sentindo esgotado e se perguntando por quê. Eles não pretendem sugar a vida de você, pelo menos não todos eles, mas acontece do mesmo jeito. Tu dá conversar com ele e pesada. Não porque a vida é difícil. Todos nós passamos por coisas, mas porque eles não fazem esforço para sair dela. Seus problemas nunca são seguidos por soluções. Sua tristeza nunca busca conforto, apenas atenção. Seu drama é uma tempestade constante que nunca passa e eles esperam que você fique ne lá comme elle, segurando o guarda-chuva enquanto eles apenas se sentam e reclamam da chuva. Agora, quando você é mais jovem, tem energia para lidar com isso. Você pode conversar com eles por horas, ouvir cada detalhe, oferecer conselhos, fazer de tudo para ajudar, mas em seus anos mais avançados, sua energia não é tão ilimitada, sua paz é mais sagrada, e você começa a perceber que nem todo mundo merece acesso total ao seu espírito. Algumas pessoas o chamarão de egoísta por estabelecer esses limites, mas proteger sua energia não é egoísmo, é sobrevivência. Quando alguém constantemente o puxa emocionalmente, mentalmente, até mesmo espiritualmente, isso começa a aparecer. Você se sente mais cansado, menos motivado, menos alegre. Você pode até começar a se questionar: estou sendo indelicado? Estou fazendo o suficiente? Mas deixe-me dizer, você nunca foi feito para carregar o peso emocional de outra pessoa todos os dias. Isso não é amor. Isso é desequilíbrio. A parte difícil é que os vampiros de energia muitas vezes se disfarçam de pessoas que só precisam de uma pequena ajuda, mas a ajuda se torna um hábito e, eventualmente, os problemas deles se tornam sua responsabilidade. Eles ligam em horários estranhos. Eles aparecem sem serem convidados. Eles o fazem se sentir culpado se você não responder imediatamente. E toda vez que você lhes dá mais, nunca é o suficiente. Porque eles não estão procurando apoio. Estão procurando alguém para carregar a vida deles por eles. Eu vi pessoas derramarem tudo o que tinham em outra pessoa, pensando que estavam fazendo a coisa certa, mas em vez de ver a pessoa crescer ou mudar, tudo o que receberam em troca foi mais carência, mais caos. Me desculpa, e não processo. Eles perderam tempo, perderam paz, perderam a si mesmos. Veja bem, a vida em seus anos mais avançados deve ser sobre restauração, não sobre esgotamento. Você passou décadas trabalhando, sacrificando, suportando. Agora é sua hora de respirar, de refletir, de aproveitar, de investir em pessoas que investem de volta. Isso não significa que você vira as costas para os necessitados, mas significa que você aprende a diferença entre alguém que está tentando se erguer e alguém que está contente em cair enquanto o arrasta junto. O vampiro de energia prospera com a simpatia, mas eles não querem mudança. Eles querem atenção, eles querem validação.
Mas eles nunca querem ouvir a verdade, eles só querem ficar no ciclo. E eles querem que você fique preso lá também. É por isso que você tem que ser intencional com seus relacionamentos, cerque-se de pessoas que o elevam, não que se apoiam em você com tanta força que você não consegue ficar de pé. Pessoas que o fazem rir, que trazem luz para a sala, que sabem como compartilhar alegria e carregar fardos igualmente, essas são as que valem o seu tempo, e se você se encontrar sempre cansado depois de estar com alguém, anote, isso não é uma coincidência, é o seu espírito lhe dizendo algo, escute-o, confie nele, e se necessário, recue. Dê a si mesmo espaço, não porque você não se importa, mas porque você se importa com sua saúde, sua felicidade, sua paz. Nesta fase da vida, a paz não é um luxo, é uma prioridade para estes. Antes destas primeiras opiniões e planejamento e serviços gratuitos, eu jogo interiormente